Já parou para pensar como é que um aparelhinho consegue dizer com precisão a temperatura do ambiente ou se alguém está com febre? Pois é, por trás dessa coisa tão comum no nosso dia a dia, existe uma ciência fascinante chamada termometria. E é exatamente sobre ela que a gente vai conversar hoje. Vamos entender como tudo isso funciona. Para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai seguir um caminho. Primeiro, vamos resolver uma confusão bem comum. Qual é a diferença entre calor e temperatura? Depois, a gente vai dar uma espiada dentro de um termômetro, sabe? Para ver como ele funciona e qual é o tal do ingrediente secreto. E por último, vamos entender as diferentes línguas que os termômetros falam, ou seja, as escalas de medida. Então, vamos começar com aquela pergunta que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente e que vai ser o ponto de partida para nossa primeira grande descoberta. Afinal, é tudo a mesma coisa ou não? Bora lá desvendar esse equívoco de uma vez por todas. Apesar de no dia a dia a gente usar calor e temperatura quase como se fossem sinônimos, para a física são ideias bem, mas bem diferentes. Primeiro, vamos falar do calor. Imagina só 2 xícaras de café, uma bem quente e outra fria. O calor não é algo que a xícara quente possui, mas sim a energia que está passando dela para a xícara fria, até as duas ficarem com a mesma temperatura. Ou seja, calor é energia em movimento, em trânsito. Agora, a temperatura é o que o termômetro de fato mede. Ela mostra o nível de agitação das partículas dentro de um objeto. Pensa que é tipo uma festa de partículas. Quanto mais agitadas elas estão, mais alta é a temperatura, e maior é a sensação de quente que a gente tem. Então, para ficar bem claro, calor é o fluxo de energia. Temperatura é o nível dessa energia. E o calor sempre flui de um corpo com temperatura mais alta para um com temperatura mais baixa. Nunca ao contrário. Certo, a diferença já está clara. Mas como é que a gente mede essa agitação toda das partículas na prática? É aí que entra o nosso herói da história, o termômetro. Pode ser digital, pode ser de mercúrio, não importa. Todos esses aparelhos que a gente conhece funcionam com base em um princípio da física que é bem simples e universal. E qual é o grande segredo por trás dele? É um fenômeno físico chamado dilatação. A ideia é muito simples. Quando as coisas esquentam, elas tendem a ocupar mais espaço, elas se expandem. E é justamente essa mudança de tamanho que o termômetro consegue ler e nos mostrar. Mas claro, para um termômetro funcionar direitinho, ele precisa ter algo especial lá dentro. Uma substância que se expanda de um jeito que a gente possa prever e confiar. Essa substância é a chave de tudo. Uma das propriedades dela, geralmente o volume, tem que mudar de forma consistente, sabe? De maneira proporcional à mudança de temperatura. Se a temperatura sobe, o volume aumenta. Se desce, o volume diminui. Simples assim. E a grande estrela desse show, por muitos e muitos anos, foi um elemento bem curioso: o mercúrio. Mas o que ele tinha de tão especial para ser o coração de tantos termômetros por tanto tempo? Então, o mercúrio tem uma combinação de características quase perfeita, ele esquenta rápido, se expande bastante, essa expansão é super uniforme e ele ainda entra em equilíbrio com a temperatura do que está medindo rapidinho. Tudo isso faz dele o candidato ideal para medições bem precisas e ágeis. Ok, o líquido lá dentro sobe e desce. Mas e daí? Como é que esse movimento vira um número que a gente entende? Para isso, a gente precisa de uma régua. Ou melhor, de uma escala de medida. Sem uma escala, a dilatação do líquido seria só um movimento sem sentido. Para a gente conseguir dar um número para isso, foram criados sistemas de medição. E no mundo todo, 3 acabaram se tornando os mais famosos: Fahrenheit, Celsius e Kelvin. A escala Celsius, que virou um padrão internacional e é a que usamos aqui no Brasil, é genial de tão simples. Ela usa a água como referência. 0 é onde a água congela e 100 é onde ela ferve, ao nível do mar. Prático, né? E olha só que interessante essa tabela. Ela mostra direitinho como essas línguas diferentes descrevem a mesma coisa. Veja bem, o ponto em que a água vira gelo é 0 grau em Celsius, 32 em Fahrenheit e um número bem grandão, 273 em Kelvin. Todos estão falando do mesmo exato fenômeno, só que com números diferentes. Agora, a escala Kelvin é um pouco diferente. Ela é uma escala absoluta, muito usada na ciência. Isso quer dizer que não existe nada mais frio do que 0 Kelvin. É o ponto onde, teoricamente, toda a agitação das partículas para completamente. Por isso, não existe Kelvin negativo. Isso leva a uma divisão bem clara de como a gente usa essas escalas no mundo real.
A precisão absoluta da escala Kelvin é perfeita para a ciência, enquanto Celsius e Fahrenheit são muito mais práticas para o nosso dia a dia, para ver o clima ou medir a febre. Isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão. Se a escala Kelvin é a mais precisa, a mais fundamental de todas, por que a gente não usa ela para saber se precisa levar um casaco para a rua? Acho que é um ótimo exemplo de como a ciência busca a verdade absoluta, enquanto o nosso cotidiano só quer o que é prático e familiar. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.